Nessa aula, vamos abordar uma estratégia muito eficaz, não só para mapear nossa dimensão socioafetiva, ou seja, nossas emoções, nossos sentimentos e nosso estado de humor, mas também para regular. A palavra regular ou equalizar é a palavra adequada quando nos referimos a equilíbrio das emoções. Não controlar. Não se utiliza a palavra controlar, porque eu não controlo a emoção. Surge um perigo, a emoção que vem é medo. Eu não controlo isso. É automático, é fisiológico. Mas eu posso regular. Eu posso atuar nessa emoção, nesse sentimento, nesse estado de humor, para que ele se mantenha numa oscilação equilibrada. O equilíbrio das emoções, portanto, exige dois tipos de estratégia. Uma estratégia que diz respeito à intensidade, que é o que está no eixo vertical aqui desse gráfico, e uma estratégia que diz respeito à direção, a direção da expressão. Vamos tentar entender isso aqui. Imagine um sentimento, um estado de humor que dependa muito da emoção medo. Então a pessoa está com um sentimento ou com um estado de humor, e na base desse sentimento, na base desse estado de humor, o que está predominando é a emoção medo, a resposta a um perigo ou a uma ameaça, real ou percebida. Veja, eu posso ter várias expressões do medo. Na horizontal aqui, eu tenho uma expressão que é a presença do medo ou a ausência do medo. Olha que interessante. Então, a pessoa tem muito medo ou ela não tem medo nenhum. Os extremos são isso. Muito medo ou medo nenhum. Isso é saudável? Você não ter nenhum medo? Não, isso é patológico. Não ter nenhum medo, nenhum medo, significa que você está colocando em risco a sua vida e das outras pessoas. O medo é uma estratégia evolutiva. Há 700 milhões de anos, o medo serve para a preservação da espécie, para a preservação dos indivíduos, para a perpetuação da espécie e para a evolução, a adaptabilidade da espécie ao meio. Eu preciso ser capaz de detectar perigo e ameaça. Então, um dos elementos que eu trabalho no equilíbrio das emoções é saber a direção, a expressão. Será que está faltando medo? Será que está sobrando medo? Então, presença do medo e ausência do medo. Vamos estudar primeiro a presença do medo. E aí eu posso ter uma variação em intensidade. Então, geralmente o medo começa como? Incipiente. Ele passa para leve, moderado, intenso e extremo. Então, medo incipiente. Eu estou receoso. Um receio. Quer dizer, está surgindo medo. Aí ele fica leve. Eu estou temeroso. Fica moderado. Estou amedrontado. Estou com medo. Né? Amedrontado é com medo. Quer dizer, está moderado. Detectei um perigo, uma ameaça. Agora, quando o medo está intenso, eu estou apavorado. E quando o medo está extremo, aí eu estou aterrorizado. Muitas vezes eu estou em pânico. Veja, se eu começo a experimentar o medo sempre no extremo, pânico, eu desenvolvo o transtorno ou o distúrbio do pânico. Transtorno do pânico. Aquilo fica tão comum, que vira um hábito. Então não é interessante? A expressão do medo, olha. A aproximação aqui significa presença do medo. Eu estou caminhando para a expressão do medo.
Pode ser incipiente, leve, moderado, intenso e extremo. Agora, pode ter a ausência do medo, o afastamento do medo. E esse afastamento ele pode ser incipiente, leve, moderado, intenso e extremo. Vamos ver? Eu me afastei do medo, então eu estou descuidado. Estou displicente. Está incipiente. Quer dizer, não, estou me afastando um pouquinho do medo. Aí eu me afasto de modo leve, eu estou negligente. Quando eu me afasto assim, mediano do medo, moderadamente, né? Está intrépido. O sujeito é intrépido. Quando eu afasto de modo intenso, aí eu já estou imprudente. Está faltando medo. Eu estou afastado demais do medo. Estou afastado de um modo intenso. Eu começo a ficar imprudente. O que é o imprudente? Ele não reconhece o perigo, ele não reconhece a ameaça. Ou ele não lida com o perigo e com a ameaça como deve ser lidado. E o afastamento extremo do medo é o temerário. Pessoa temerária. Isso. Pessoa temerária causa risco a si mesma e para os outros a todo momento. Porque o temerário, a gestão dele dos perigos, a maneira como ele gera ameaça e perigo é desastrosa. É desastrosa. Ele não lida bem, ele não administra bem. Então, veja. Veja que no equilíbrio dinâmico, o equilíbrio é dinâmico. Eu não posso ficar parado em nenhum lugar desse. Eu não posso ficar parado. Então eu tenho que saber quando e para onde eu estou oscilando. E eu oscilo para cá na horizontal e eu oscilo na vertical. Então pode alterar a intensidade e pode alterar a aproximação ou afastamento. No caso do medo, quer dizer, eu estou perdendo medo ou estou tendo medo. E aí nos vários graus de intensidade. O ideal é oscilar. Por quê? O que determina se eu preciso caminhar, se eu preciso começar a ter medo ou começar a perder o medo? O que determina isso? O estímulo, o ambiente, a situação. Quem dita isso é a situação. Você está andando na rua, ouve um latido. Na sua cabeça vem que é um pitbull. Seu coração começa, você fica apavorado ou aterrorizado. Quando você olha, é um pincher. Era só um pincher. Aí você volta. Você volta com medo, fica intrépido. É o pincher. Você já fica todo corajoso, todo intrépido. Né? É importante oscilar. O que determinou isso? O estímulo. E se fosse um pitbull de verdade? Solto. Um pitbull que saiu da coleira e que está vindo na sua direção. Como que você vai lidar com o pitbull? De uma maneira temerária? Sem nenhum, não tem medo nenhum, não tem medo de pitbull morder, não. É assim que você lida com um pitbull que soltou da coleira? Então, o que determina essa oscilação na horizontal ou na vertical é a situação. É a situação. E claro que eu sempre devo evitar os extremos. Aqui está o segredo. Então, quando a gente diz oscilação equilibrada, eu devo tomar cuidado com os extremos. Quais são os extremos? Aterrorizado, em pânico, ou temerário, imprudente, apavorado. Então, é natural eu ficar amedrontado. É natural eu ficar intrépido. Mas não é natural eu ficar imprudente ou temerário. Não é natural eu ficar apavorado ou em pânico. Pode acontecer. Você pode ir para o extremo. Mas quando você vai para o extremo, tem que acender a luzinha vermelha. Quando você atinge uma situação dessa de extremo, você precisa agir. Você precisa equalizar a emoção. A emoção, o sentimento, o estado de humor, certo? Quando a gente fala emoções agora, nós estamos dizendo da dimensão socioafetiva. Ficou claro isso?
Eu preciso atuar. Isso se chama regulação emocional. Isso se chama equilíbrio emocional. Esse é o curso. Esse curso é sobre isso. Equilíbrio das emoções. Então, você percebeu que você está em pânico? Tem que tomar uma atitude, precisa fazer algo. Por que a gente chama de equalização? O que você faz lá no som? Se o volume está alto, você abaixa. Se tem muito grave, muito agudo, você vai lá e equaliza. Isso é equalizar. Isso é regular. Você está trabalhando aí, ó, na expressão e na intensidade. Porque você sabe que não é legal ficar nos extremos. Não é legal eu ficar o tempo todo apavorado e em pânico, porque isso aqui produz adoecimento mental. Isso aqui compromete minha saúde mental. Isso aqui também. Temerário e imprudente também, que é o extremo da ausência de medo. A ausência de medo na mais alta intensidade, isso também não é bom. Porque isso cria uma série de problemas na minha vida social, na minha vida comunitária, nas minhas relações. Você quer se relacionar com uma pessoa o tempo todo imprudente ou temerária? Claro que não. Então, quando nós falamos equilíbrio das emoções, eu estou dizendo oscilar, ó, até o moderado, olha, não é? Até o moderado. Falou, Haroldo, mas você está dizendo que equilíbrio das emoções é às vezes eu ficar um pouquinho negligente? Claro, claro. Sabe aquele momento que você fala assim, ó, quer saber? Depois eu arrumo essa roupa aqui, eu estou muito cansado. Percebeu? Tem que saber a hora. Se você ficar o tempo todo alerta, o tempo todo no alarme, o tempo todo querendo resolver tudo, sua turbina pifa. Então tem que oscilar mesmo. Mas do moderado para o moderado. Essa é a oscilação equilibrada, evitando os extremos. Ficou claro isso? Bem, aqui no módulo nós temos uns exercícios para você fazer, para você preencher. Isso vai ficar mais claro. Mas eu espero que esse quadro tenha aberto um novo horizonte para as suas reflexões. Eu espero que esse quadro tenha trazido alguns elementos para você ampliar a sua visão sobre as emoções, sobre os sentimentos, sobre o estado de humor. Nessa aula nós falamos do medo. Na próxima nós vamos falar da antecipação, que é uma das causas da ansiedade.